Senhoras e senhores, boa noite. Prazer inenarrável estar aqui mais uma noite com vocês. Hoje para falar sobre um assunto muito importante, AVC, derrame. Deixa eu ver o senhor Henrique Cal já está por aí. O convidado de hoje, uma ilustre presença. Henrique, se você estiver por aí, dá um oi. Aliás, pessoal, quem é que é GW aí? Eu tô curioso para saber. Ultimamente eu tenho recebido aqui algumas pessoas lá do programa do Ítalo, do GW, tenho ficado muito satisfeito, queria agradecer muito vocês pelo carinho. Realmente, assim, sabe, pessoas de uma educação, algo fora do comum, recebo mensagens que me tocam, né? Eu nunca vi tanta gente falando que vai rezar por mim, isso é bonito demais, gente. Eu queria realmente agradecer a essas mensagens, esse carinho todo. Eu realmente me sinto lisonjeado aí de fazer parte dessa família agora, né? Eu já era GW, eu já era assinante e agora fazendo parte ali um pouquinho mais de perto da família, tô me sentindo ainda mais à vontade. Aí, mó galera, ó, muita gente. Isso aí. Ó o Henrique. Vamos chamar o Henrique. Henrique entrando na área. É o grande amigo neurologista de referência. E aí, meu caro? Tudo bem? Melhor agora, meu amigo, com você. Muito melhor. Como sempre. Pô, você sabe que você é uma das minhas referências como médico, de verdade. Eu admiro a tua postura, o teu conhecimento, admiro a tua forma de pensar, de raciocinar, tanto na medicina quanto fora dela. Talvez seja a primeira oportunidade aqui, fora, vamos dizer assim, em ambiente público, de te dizer isso, cara. Eu queria te dizer aqui, de verdade. Eu que agradeço, meu cara. O respeito é mútuo, Maravilha. sinceramente. Respeito e admiração. Cara, deixa eu te falar. Eu escolhi aqui, né, a gente escolheu aqui um tema que é o AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como derrame, né? Eu tenho feito muitas lives assim sobre Covid, sobre suplementação. Eu sei que isso é uma dor assim das pessoas aqui que estão no meu Instagram. No entanto, eu acho que a gente precisa começar também a abordar doenças, né, e falar um pouco mais para as pessoas, porque o atendimento pré-hospitalar de certas doenças faz muita diferença, né? Exato. E sem dúvida nenhuma, uma pessoa que sofre um AVC e que tem alguém que saiba reconhecê-lo e que saiba o que fazer, tem uma chance muito maior de salvar a vida dessa pessoa. Então, eu escolhi esse assunto para a gente inaugurar essa série aqui, de falar mesmo sobre problemas mais graves de saúde. E, pô, ninguém melhor que você para falar disso, né, cara? E aí eu já queria começar aqui com uma pergunta, assim, né? Assim, o que é, assim, qual é a fisiopatologia, ou seja, o que acontece no teu corpo quando a pessoa sofre um derrame, né? E se a gente fala assim, é isquêmico ou é hemorrágico, explica para a gente isso, por favor, Henrique. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu considero essas duas lives, todo o trabalho que você está fazendo aí na internet, uma coisa game changer, de certo modo, né? Então, fazendo um diferencial certamente para a vida de muita gente, médicos e não médicos, né? E eu estou entendendo aqui que essa live aqui vai ser útil tanto para não médicos, a gente vai falar muita coisa em linguagem leiga, mas também estamos abertos a tirar dúvidas dos colegas aí de profissão que quiserem fazer uma outra pergunta, esclarecer, lembrar alguns pontos aí, pessoal de outras especialidades. E aí, respondendo então, assim, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, derrame, né, isquemia,
Então, isso é um problema circulatório no cérebro. Então, por algum motivo, surge ou uma obstrução na circulação do sangue no cérebro, ou que é o grande tipo, a grande maioria dos AVCs, no AVC isquêmico. Isquemia é quando falta circulação. E cerca de 15%, isso aí são 85% dos casos, cerca de 15% mais ou menos são os AVCs hemorrágicos, que é o inverso, né? É quando tem um sangramento. Então, como um amigo meu brincava, AVC é um problema que ou está faltando sangue no cérebro ou está sobrando sangue no cérebro, né? Então, ou uma isquemia, um entupimento, ou um sangramento, um rompimento de um vaso, uma artéria. Isso é tão frequente, Guilherme, e tão importante que eu queria trazer alguns números aqui para mostrar para as pessoas a magnitude dessa questão. No mundo inteiro, né, isso já há muitos anos, ficam disputando em primeira e segunda causa de mortalidade causas cardiovasculares, incluindo AVC, uma doença circulatória, né? Então, junto com infarto do coração, outras doenças circulatórias está o AVC. Em primeiro lugar, e causas oncológicas, né? No mundo inteiro, então, ficam disputando aí primeiro e segundo lugar. E no Brasil é diferente, né? Uma das últimas estatísticas aí mostra que no Brasil o AVC é a segunda causa de morte geral. Do que mais brasileiro mais morre? AVC está em segundo lugar. Impressionante, né? No mundo inteiro, calcula-se que ao longo de uma vida inteira, pega todas as pessoas do mundo, novo, velho, idosos, com doença, sem doença, de cada 6 pessoas do mundo, uma vai ter AVC ao longo da vida, em algum momento. Para mim, esse dado é bem impressionante. Ou então, visto de outro modo, a cada 6, nem todos os AVCs são extremamente graves. Alguns são menores, alguns deixam sequelas, outros não. Mas, considerando as pessoas que morrem por AVC, seja imediatamente, seja um tempo depois do AVC, a cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo por AVC. Esse dado, eu acho que é suficiente para a gente dar muita atenção a esse tema, né? E a boa notícia é que muito disso dá para prevenir, né? E dá para prevenir, dá para evitar que uma pessoa venha a ter AVC, dá para diminuir os fatores de risco, né? A gente vai falar disso aqui também. E outra boa notícia é que, mesmo que eu esteja fazendo um AVC aqui agora, né? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Quanto mais precoce a gente tratar, a gente der atenção a isso, dá para diminuir o problema, ou reverter totalmente. Olha, eu não ia falar isso não, mas eu não posso deixar de falar que é mais um exemplo aqui de como o tratamento precoce faz diferença, né? Puxando aqui a sardinha para o lado que eu defendo, não vamos entrar aqui nessas polêmicas, não vou te colocar nessa roubada, meu amigo, mas é mais um exemplo de lógica, da lógica da medicina. De toda forma, você falou para mim, então, que 85% dos AVCs, dos derrames, são por falta de sangue e que o restante é por excesso, por sangramento. A gente vai enfocar aqui mais nessa parte do AVC isquêmico, que é o mais comum, mas eu queria perder, ou não, ganhar alguns minutinhos para você explicar um pouquinho só do AVC hemorrágico, né? AVC hemorrágico é aneurisma, é a mesma coisa? Perguntaram aqui, assim, quais são as principais causas do AVC hemorrágico? E aí já aproveita, Henrique, assim, e fala dos sintomas. A gente vai falar dos sintomas do AVC isquêmico, que é o mais comum, mas o AVC hemorrágico eu sei que muda um pouquinho. Então, se você também puder dar um panorama assim, mais geral do AVC hemorrágico, seria ótimo. E aí a gente entra depois no assunto mais quente, que é o mais comum, né? Que é o isquêmico, que é a falta de sangue no cérebro. Isso. Então, em linhas gerais, o AVC hemorrágico, o sangramento no cérebro, ele pode acontecer por diversos motivos. Duas grandes causas são, em primeiro lugar, pensando em idosos, né, duas grandes causas: hipertensão, né, pressão alta, hipertensão arterial não controlada, pode gerar AVCs, e o idoso ele pode ter uma doença dos vasos chamada angiopatia mieloide, que
pode ser silenciosa durante muito tempo, mas eventualmente deixa os vasos um pouco mais propensos a romper. Tá? O aneurisma também é uma causa importante de AVC, de AVC hemorrágico, de hemorragia intracraniana. O que é o aneurisma? Né? O aneurisma é uma fragilidade da parede do vaso. Pode acontecer em qualquer parte do corpo. Né? E, aliás, é bem frequente que a gente tenha aneurisma assintomático. Ao longo da vida tem um aneurisma quietinho ali e a gente não sabe, não gera sintoma nenhum. Mas por causa dessa fragilidade na parede, pode haver uma dilatação, ou esse vaso fica mais gordinho, ou chega ao ponto de fazer como se fosse falando em linguagem bem leiga, uma pequena verrugazinha no vaso. Ou seja, ele se dilata, faz uma bolsa, né, para o lado de fora do vaso, e essa bolsa, por ser mais frágil, fica um pouquinho mais propensa a romper. Isso que é o aneurisma. Né? O aneurisma, quando ele se rompe no cérebro, ele é muito, muito grave. Tá? Felizmente, não é a principal causa de AVCs hemorrágicos, mas é uma causa importante, que a gente tem que suspeitar bastante. Mas depois vem outras causas menos comuns, né? Malformação arteriovenosa, e por aí vai. Tá? E sintomas assim, do AVC hemorrágico especificamente, né? Assim, lá na faculdade, a gente aprende, né? Isso fica na minha cabeça, que é a tal da pior dor de cabeça da vida. Isso ainda se mantém nos dias atuais, né? Assim, quais seriam os sintomas principais específicos do AVC hemorrágico? Obviamente, uma pessoa que tem dor de cabeça, gente, o AVC hemorrágico é uma causa infrequente de dor de cabeça, mas em alguns aspectos, né, com algumas características, a dor de cabeça pode ser sinal de uma coisa mais grave, inclusive o AVC hemorrágico. Essa máxima aí da faculdade ainda se mantém? Então, de fato, uma pessoa que não tem dor de cabeça, surge uma dor de cabeça muito intensa de uma hora para outra, a chamada pior dor de cabeça na sua vida, realmente a gente tem que pensar no AVC hemorrágico. A pessoa tem que ir ao hospital para descartar essa hipótese e investigar outras. Né? Agora, o AVC hemorrágico ele pode não gerar só dor de cabeça, ele pode gerar diversos outros sintomas, ao ponto de se confundir muito com o AVC isquêmico. Né? O AVC isquêmico, que é a maioria, ele geralmente não gera dor de cabeça, ou pelo menos não gera só dor de cabeça. Ele pode fazer isso também, mas já acompanhado de outros sintomas, que a gente já vai falar. Mas, então, o AVC hemorrágico, um pouco mais propensamente, gera dor de cabeça. Então, se for dor de cabeça muito súbita, de uma hora para outra, que eu não estou acostumado, diferente daquela pessoa que tem dor sempre, né? Tem aquela enxaqueca, hoje está melhor, hoje está pior. Mas não, piora de uma hora para outra numa dor diferente do padrão habitual, pensar no AVC. Outra coisa, a pessoa que perde a consciência de uma hora para outra, também pensar em AVC hemorrágico, né? Entra em coma de uma hora para outra, coisa. Né? Perfeito, perfeito. E, assim, só para a gente ir lá para o cerne principal da questão, porque eu quero fazer com que as pessoas saiam dessa live conseguindo reconhecer um quadro sugestivo do AVC e sabendo o que fazer. Mas surgiu uma pergunta interessante aqui, eu quero te fazer essa pergunta, é o seguinte: só gente velha, né, que tem AVC, só pessoas mais idosas que têm AVC, ou jovens também podem ter, e aí quais seriam as principais diferenças, em linhas gerais, claro. Eu sei que a gente poderia aqui dissertar e falar sobre tratados, né, de AVC em jovem, mas só para as pessoas entenderem em linhas gerais, assim, quais seriam as principais diferenças, principalmente em termos de causas. Jovem pode ter AVC sim, viu? Tanto isquêmico quanto hemorrágico. É claro que a causa de AVC isquêmico em jovens acabam sendo causas menos frequentes, tá? A gente pesquisa causas raras. Né? E AVC hemorrágico em jovens pode acontecer por aneurisma, inclusive, né? Ou ruptura de essa malformação arteriovenosa, que é um enovelado de vasos que a pessoa tem no cérebro, pode nascer com isso e não sabe. Né? E de uma hora para outra isso acaba se rompendo. Né? Por coincidência, nesse último mês, há 2 semanas atrás, a gente internou no hospital, num grande hospital aqui do Rio, no trabalho,
2 pacientes com a mão, jovens, um de 17 anos, outro de 40 anos, pouco menos, com AVC, o rompimento, AVC hemorrágico, sangramento intracraniano, por rompimento de uma malformação arteriovenosa. Né? Então, jovens podem ter AVC. Tá? E engraçado como essa frase, ela realmente nos acompanha, né? Que medicina vem aos pares, né? É impressionante, né? Parece que realmente isso é uma verdade absoluta. Bom, entendi tudo, absolutamente tudo sobre AVC hemorrágico, né? Sangramento na cabeça. E agora vamos àquele que é mais comum, que é a segunda causa de morte no Brasil, como você muito bem falou, que é o AVC isquêmico, né? Quando entope um vaso ou a gente tem uma falta de sangue no nosso cérebro, certo? E aí eu quero assim, te perguntar, na mesma linha, assim, quais são as principais causas, mas principalmente, e aí eu quero que o pessoal preste muita atenção, quais são os principais sinais e sintomas? Para que você que esteja assistindo aqui, quando veja esses sinais, veja esses sintomas numa pessoa que está do seu lado, num parente, num pai, saiba reconhecer. E logo em seguida a gente vai falar qual é a conduta pré-hospitalar, o que você também pode fazer para ajudar. E você vai ver que isso efetivamente é a principal coisa que vai te fazer salvar a vida desse teu ente querido. Mas vamos lá, me fala sobre sinais e sintomas, me fala sobre causas que eu tô aqui doido para saber. Esqueci tudo, cara. Agora você está me dando aula. Então, o que causa e como reconhecer o AVC, né? O AVC, ele é mais comum em idosos que têm muitos fatores de risco cardiovascular. O que são isso, né? Então, tudo aquilo que a gente sabe que faz bem para a saúde e o que faz mal, então, não fazer atividade física é uma causa de AVC? A pressão alta e diabetes não tratada é causa de AVC? Se alimentar mal, ter história familiar, né? Tudo isso é causa de AVC. Né? Cada vez mais, causa não, é fator de risco. É importante diferenciar isso. Né? Então, causa é aquilo, eu tive AVC porque surgiu esse problema aqui. A maioria das vezes não é assim. Por exemplo, eu tive AVC porque tive um pico pressórico. Olha, isso até pode acontecer às vezes no AVC hemorrágico, não necessariamente. Mas, na maioria das vezes, no AVC isquêmico, que é o principal, ele acaba surgindo porque, ao longo dos anos, lentamente ao longo da vida, eu fui acumulando fatores de risco, coisas que foram pesando na balança aos pouquinhos, que aumentaram o risco de eu vir a desenvolver um AVC. Né? Então, esses são importantes fatores de risco, né, que vão se acumulando para ir lesionando os vasos, as artérias de dentro do cérebro e do pescoço também, e entupindo aos pouquinhos e lesionando a parede interna desses vasos até que uma hora ela vai inflamando e entope. Agora, outra grande causa que eu não posso deixar de falar são as arritmias do coração. Né? Então, aí a gente entra principalmente numa seara que o Guilherme conhece bem e que eu peço ajuda a ele tantas vezes para investigar uma pessoa que teve AVC, né? Então, a gente sabe que tem vários tipos de arritmia, quando o coração não bate no compasso adequado, né? Depois o Guilherme pode dar uma aula para a gente sobre isso aqui. Mas tem uma que é uma vilã importante, né? Chamada fibrilação atrial. Né? Quando uma parte do coração, o átrio, ele não bate como deveria. Ele fibrila. Essa arritmia, ela pode gerar um trombo, um coágulozinho no coração, que se ali ele se desprender, ele vai lá e entope um dos vasos no cérebro. E isso é uma coisa muito importante, Henrique, assim, vale a pena falar sobre isso, porque grande parte, né, você falou assim, diferenças entre fatores de risco e causas, né? Então, todos os fatores de risco, ou seja, aquelas comorbidades, aquelas doenças, aqueles comportamentos que aumentam a chance de eu ter uma doença cardiovascular, por exemplo, né? O coração.
olha, sedentarismo aumenta a chance de infarto, hipertensão aumenta a chance de infarto, diabetes aumenta a chance de infarto, tabagismo aumenta a chance de infarto, e esses fatores de risco são exatamente os mesmos, né, para o AVC, para o derrame. Exatamente. E aí, sobre causas, você falou muito bem, né, as principais causas são os entupimentos aqui das artérias que levam sangue para o cérebro, mas a gente tem uma causa, que é a segunda causa mais importante, que é essa arritmia chamada fibrilação atrial. Então, eu costumo dizer que o coração, ele, em vez de bater, ele treme. E aí, quando ele treme, o sangue circula mal dentro dele, e aí forma um coágulo, um trombo, um pedacinho mesmo de sangue. E uma vez que o coração depois bate, esse trombo pode sair e lá em cima no teu cérebro entupir uma região, um vaso importante, causando um derrame. Mas uma coisa importante é que uma grande parte, né, dos AVCs, eles não têm causa. São chamados os AVCs, antigamente a gente falava de AVCs criptogênicos, né, ou de etiologia indefinida. Então, a gente não sabe muito bem qual é a causa. Sim. E a gente vem estudando ao longo desses anos e vem entendendo que uma boa parte dos AVCs que antigamente a gente considerava como criptogênicos, como não tendo uma causa definida, são sim decorrentes dessa arritmia, dessa fibrilação atrial. Só que a diferença é que a gente precisa de um maior tempo de investigação para poder dar esse diagnóstico. Então, estima-se que cerca de 30%, né, 3 em cada 10 AVCs que não têm etiologia, não têm causa definida, sejam por conta dessa arritmia. Por isso é que na investigação do derrame, hoje em dia, é mandatório, a não ser que o indivíduo tenha uma obstrução na carótida, por exemplo, né, numa artéria. É uma causa evidente. Né? É uma causa evidente, mas se ele não tiver uma causa evidente, é mandatório que ele faça um exame que monitorize o coração dele por bastante tempo. Quanto mais tempo, melhor, né? E isso é uma coisa que mudou. E isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção das pessoas, porque muita gente tem parentes, tem familiares que já tiveram derrame, e aí ele sai lá com um kit, né, de exames assim, para investigar o AVC. Faz a tomografia, faz o Doppler, né, para ver se tem obstrução das carótidas, e faz um Holter de 24 horas, e aí não dá nada, e isso fica ali, de certa forma, apelidado como criptogênico, como indefinido, como não tem causa. E, na verdade, a gente hoje sabe, e você faz muito bem isso, e eu faço isso junto com você, que a gente pode investigar por mais tempo, né? Então, essa é uma mensagem importante. Dizer para as pessoas que quando não se tem uma causa definida, é importante fazer exames prolongados que monitorizem o coração. Mas não puxando tanta... Não, só para completar isso é muito importante, Guilherme, porque, assim, frequentemente, é muito comum isso aqui, tanto no consultório quanto no hospital. Eu já tive um AVC um dia, 1 ano, 10 anos atrás. Ok, mas ficou definida a causa? Não. Isso é muito importante porque, sabendo bem a causa, a gente vai conseguir prevenir um novo evento futuro. Né? Dar o remédio correto, fazer um determinado tipo de prevenção, para evitar que a pessoa tenha um novo evento. Né? Porque, além do AVC propriamente dito, do acidente vascular cerebral, além do derrame, existe um AVC transitório, que é o AIT, ataque isquêmico transitório. É como se fosse um vaso que começou a fechar e abriu de novo, espontaneamente, sem tratamento nenhum. Que sorte, né? Que sorte, porque deu a chance da pessoa investigar, olha, o que gerou isso daqui? Será que não vai gerar um novo? Será que esse novo não poderia vir com uma sequela? A gente já vai falar dos sintomas aí possíveis. Então, assim, investigar a causa não é capricho, frescura, tem que saber a causa. Não. Porque mesmo que a pessoa tenha ficado com muita sequela, e principalmente se ela tenha ficado, felizmente, sem sequela nenhuma, se você não descobrir a causa, ela pode ter um novo evento.
Isso no evento pode ser pior, por exemplo. Por exemplo, né, se o AVC for consequente a entupimento da carótida, existe um remédio específico, geralmente aspirina, clopidogrel, né, remédios que baixam o colesterol, que servem para também estabilizar essas placas, mas se o AVC vier de uma arritmia, aí o grande remédio, a grande terapia são os anticoagulantes, são remédios mais potentes para afinar o sangue. A pessoa está perguntando qual é a duração do exame de longa duração. Quanto mais, melhor. Hoje em dia, a gente tem Holters que vão de 24 horas até 30 dias, que você coloca externamente. E a gente tem um aparelhinho, um chipzinho, e eu acho que... voltou. E a gente tem um aparelhinho, um chipzinho, tá? Que inclusive entrou no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, então a gente consegue colocar pelo plano de saúde. Existe um chipzinho que você coloca aqui embaixo da pele, e isso pode ficar até por 3 anos te monitorizando. Então, hoje, isso é uma prática efetiva e que está ficando cada vez, né, mais de fácil acesso na medicina. Inclusive, a tendência é que vá para o SUS nos próximos anos. Tem muita gente trabalhando para isso. Tá? Mas não se contente com Holter de 24 horas. Isso é muito importante, principalmente para o nosso colega médico que está aqui assistindo aqui essa conversa. Mas agora, saindo um pouquinho da seara assim, mais técnica, e eu queria que você falasse assim, poxa, eu estou aqui com meu pai, e aí, de repente, o meu pai começa a dizer que está fraco, ou a boca fica torta. Esses são sinais assim bem claros e clássicos de AVC. Assim, como e quando reconhecer um AVC? Quando eu olho para uma situação, eu tenho que suspeitar de um derrame. Você falou que no caso do AVC hemorrágico, então é uma pessoa que desmaia, perde a consciência ou tem uma dor de cabeça muito forte. E no caso do isquêmico, assim, quais seriam os sintomas mais comuns? O que o pessoal aí tem que prestar atenção nos seus entes queridos? Sim. Então, esse é um assunto que eu lido literalmente todos os dias, porque não só no consultório, mas no hospital, eu sou chamado por um outro colega não neurologista. Henrique, eu estou com um paciente assim assado. Ele está com uma alteração da fala. Isso pode ser um AVC? Você dá um pulinho aqui para vê-lo? Henrique, tem um paciente que chegou aqui com uma dormência no braço. Será que é um AVC? Henrique, tem um paciente que chegou aqui que não está andando direito. Será que é um AVC? Então, é importante a gente dizer o seguinte. Todo sintoma neurológico novo pode ser um AVC. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. Né? O que vai definir isso é uma tomografia do crânio. Né? Então, por que eu estou falando de sintomas neurológicos? Então, entrando aqui, olha, alteração da fala. Deixei de falar de uma hora para outra. Comecei a falar enrolado de uma hora para outra. Diferente do meu padrão habitual. Alteração da força no braço. Né? Ou perdi totalmente a força, ou perdi só parcialmente a força. Desvio da boca, sem dúvida. Né? O rosto é repuxado de uma hora para outra. Esses são os 3 principais. Né? Alteração da fala, alteração do desvio da boca, a gente chama de desvio da comissura labial, paralisia de um dos lados da face, e perda de força no braço. Tá? Ao ponto de, esses seriam os principais, ao ponto de a pessoa cunhar um acróstico chamado SAMU. Né? Você pede para uma pessoa sorrir. Se ela não sorri bem, sorri torto. S. Você pede a pessoa te dar um abraço. Ela não consegue levantar um dos braços, só levanta o outro. A. E pede para ela cantar uma música, M. Ela não consegue cantar uma música. Então, se tiver um desses 3 alterados, S-A-M, então é urgência. Chama o SAMU. Chama o SAMU, S-A-M-U. Então, esses são os sintomas mais populares no AVC. Né? Perfeito. Mas perfeito. Outros sintomas podem dar, sim. Perda visual.
olha, eu não estou com problema de força de força no braço, sim uma dormência esquisita no braço que surge de uma hora para outra. Pode ser um AVC? Pode. Até alguns casos de tontura, vertigem súbita que surge de uma hora para outra num paciente que não tem histórico disso. Pode ser um AVC, embora menos frequente. O pessoal está pedindo para você repetir aí o SAMU, Henrique. Quando é que a gente tem que chamar o SAMU? Então vamos lá. Alteração da fala, alteração da mímica facial. O rosto de repente ficou torto. O sorriso ficou torto. Está falando com a boca torta, de uma hora para outra. Também o A é um abraço, no sentido que pede a pessoa para te dar um abraço. Né? Ela não consegue, só levanta um dos braços e o outro não. Ou seja, está com uma fraqueza de um lado. Né? E o M é de música. Né? Pede para ela cantar uma música. Na verdade, pede para ela falar qualquer coisa. Né? Ela está falando enrolado, não está conseguindo falar absolutamente nada, está com uma afasia completa, afasia motora. Então, significa que isso pode ser um AVC. Mas veja, todo sintoma neurológico pode ser um AVC. Né? Pô, então, assim, outras doenças podem gerar tudo isso que você falou, sim. Mas o pulo do gato, a grande dica, é isso que eu falo para todos os meus colegas médicos não neurologistas, se o AVC pode gerar tudo, então, pode gerar dificuldade de andar de uma hora para outra, pode gerar incoordenação, tremor, pode gerar tremor, pode gerar um monte de coisa. Como diferenciar o AVC de outros problemas? A dica é, se começou de maneira abrupta. Perfeito. Todo sintoma neurológico que começa de uma hora para outra, olha, começou hoje às 10h57. Isso virtualmente pode ser um AVC. Tá? É preciso excluir, é preciso investigar isso. Ou seja, é aquela senhora que, por exemplo, está te levando um copo d'água e aí, de repente, o copo cai, porque ela perde a força no braço. Então, ela está falando normalmente e, do nada, ela começa a falar enrolado, né? Isso é importante, né? O que a gente, na arritmia, a gente chama isso de um sintoma paroxístico, quando ele vem absolutamente do nada. Tá tudo bem e, de repente, alguma coisa acontece. E aí, uma dor de cabeça forte, no caso do AVC hemorrágico, ou isquêmico também. Né? Então, do nada, perde a força, do nada cai. Isso é muito comum, queda, né? Sem tropeçar. Então, porque você perdeu a força da perna. Então, essa é uma dica muito importante. E aí, Henrique, assim, por que é importante reconhecer? Porque, na verdade, eu costumo dizer que para o AVC, para o derrame, quem salva a vida do paciente, na verdade, é quem está do lado dele. Isso. Né? Por quê? Porque, basicamente, a terapia ela depende do tempo em que a pessoa chega no hospital. Estou correto? Assim, como é que... E eu sei que você tem números bacanas para dar para a gente, mas o que fazer, então, quando eu reconheço um desses sintomas? Quando eu tenho que chamar o SAMU, como você bem disse? Então, é importante, se a gente suspeitou de um AVC, um médico tem que avaliar esse paciente. Veja bem, pessoal, a gente deu várias dicas aqui de sintomas, né? Mas só também para não assustar o pessoal, assim, eu deixei cair uma coisa aqui, eu falei meio enrolado, pode ser um AVC, ó. Se durou 2 segundos, provavelmente não foi alguma outra coisa, estava distraído e falou meio enrolado, né? Agora, ó, durou aqui 1 minuto, durou 10 minutos, 1 hora, opa, né? Vamos ver o que é isso, né? E aí suspeitou, teve algum desses sintomas que a gente falou, é um sintoma novo que se estabeleceu, o que fazer? Geralmente a principal conduta é ir ao hospital, na hora. Não é hoje mais tarde, não é amanhã. Deixa eu ver se passa deixa eu ver se melhora sozinho. Não, pessoal. Sabe por quê? Porque se for um AVC isquêmico, que é a maioria deles, se você chegar até 4h30 no hospital, você consegue fazer um remédio específico, que pode ser um remédio venoso, um soro, que dá para reverter esse problema. Ele vai afinar o sangue e tentar desobstruir esse entupimento do cérebro. Esse remédio é bem conhecido no mundo inteiro, existe mais de 20 anos, é um trombolítico. É um remédio que vai
quebrar, ele vai dissolver aquele trombo, aquele coágulo. Então, só que ele não pode fazer durante muito tempo depois, só até 4 horas e meia. Esse tempo ele varia um pouco, né? Mas, a princípio, hoje, a tendência dele é a gente esticar. As pesquisas estão tentando encontrar maneiras de identificar quais pacientes se beneficiariam por mais tempo. Mas, a princípio, até 4 horas e meia, desde o início dos sintomas, a gente consegue fazer esse remédio se for AVC isquêmico, né? Então, o ideal é ir ao hospital, onde, de preferência, um hospital que está capacitado para tratar isso, né? E, enfim, muitos hospitais, se tiverem uma tomografia, que dá para fazer uma tomografia do cérebro, consegue sim identificar. Não é hemorrágico? É um AVC isquêmico, ok, vamos tentar fazer um trombolítico. Talvez alguém pergunte, poxa, mas numa época de pandemia, eu vou levar para o hospital por qualquer coisa, estou com medo do Covid, etc. Olha, para isso ajuda muito você ter um médico que você acompanhe regularmente, que você confie, seja neurologista ou não, mas um médico com experiência nesse tipo de questão, para talvez ligar para ele. Olha, meu familiar aqui, meu pai, meu avô, ele está tendo um sintoma estranho. Tu acha que é um AVC? Eu preciso ir para o hospital ou posso ficar tranquilo? O médico vai orientar você. Olha, não, isso não deve ser, isso deve ser outra coisa. Então, não, olha, tenho dúvidas, realmente pode ser, vá até o hospital. E Henrique, hoje a gente tem uma arma muito poderosa que acaba ajudando muito na saúde. Eu já fiz alguns diagnósticos assim, que é o celular, o vídeo, né? Não é incomum e a gente precisa incentivar as pessoas. Poxa, estou na dúvida, não sei se a minha mãe está com o braço mais fraco, né? Ou se está, enfim, com alguma dificuldade, outra que não seja um AVC. Tenha um médico de referência, tenha um médico de confiança, filma na hora, manda para ele, porque ele vai ter uma condição maior de definir a conduta junto com você. E, obviamente, na dúvida, é muito importante que se vá para o hospital, sim, mesmo em época de Covid. Mesmo em época de Covid, né? Exatamente. Até porque, isso é uma coisa interessante de falar também, o AVC, quando ele não mata, ele condena a pessoa a ter uma vida muito ruim, né? E é muito triste uma pessoa que... Eu tenho pacientes que me falam isso, né? Até tive um caso assim meio simbólico de um paciente que teve AVC, foi trombolizado, chegou tarde no hospital, mesmo assim optaram por fazer trombólise, acabou não adiantando tanto, e aí ele ficou sem falar, ficou numa cama, e ele conseguia assim mal rabiscar algumas coisas, né? E quando eu fui visitá-lo, ele levantou uma plaquinha para mim, escrito assim, para quê? Todo tremido, né? Para quê? Como se ele falasse assim, por que vocês me salvaram? Por que vocês não me deixaram ir embora, né? Então, isso ficou na minha cabeça e é muito importante entender que isso também impacta na vida de toda a família. Porque, além do paciente ficar ali numa cama, sem andar, ele passa a ficar dependente para tudo. Para ir no banheiro, para receber remédio, para receber comida. Então, isso desestrutura efetivamente uma família, além, claro, né, de condenar ou a morte ou uma vida muito ruim. E isso é plenamente tratável, caso seja feito cedo, caso seja feito precoce. Então, reconhecido, levado ao hospital, trombolizado, né, que é quando se faz essa medicação para dissolver o trombo, aí o prognóstico passa a ser muito bom. E quanto antes, melhor, né, Henrique? Porque falou assim, até 4 horas e meia. Mas se o cidadão chega no hospital com 30 minutos, poxa, melhor ainda, né? Melhor ainda. Melhor do que com 1, 2 horas. Você falou ontem comigo, né? Assim, cada minuto que passa, como é que é essa história? É porque assim, né? O cérebro, ele sofre quando não recebe uma boa circulação, quando tem um vaso, uma artéria entupida no cérebro. A baixa oxigenação, as células do cérebro, os neurônios, sem receberem oxigênio e nutrientes, elas literalmente morrem, né? Então, assim, existe uma estimativa de que a cada 1 minuto morram. Olha que número impressionante, né? O cérebro tem milhões, bilhões de neurônios.
a cada 1 minuto de AVC, morrem quase 2 milhões de neurônios no cérebro. O número é 1,9 milhões a cada 1 minuto. Né? E dependendo da área do cérebro onde isso acontece, pode gerar sintomas diferentes. Se for na área visual, que é aqui atrás, pode ter uma alteração na visão. Se for na área da fala, geralmente aqui à esquerda, a pessoa pode ficar com dificuldade de falar, né, ou de compreender a fala dos outros. Se for na área motora do movimento do braço, pode morrer os neurônios responsáveis pelo controle do movimento do braço. Né? Dependendo do tamanho desse AVC, ela pode ter mais sintomas ou menos sintomas. Né? Então, existem áreas do cérebro onde o AVC não gera sintoma nenhum. Né? Tem um AVC que a pessoa nem teve sintoma, ficou lá só numa tomografia, numa ressonância no futuro, e identificou isso que teve que AVC um dia. Mas tem umas áreas que são muito nobres, que são muito críticas, e qualquer isquemiazinha, qualquer AVC pequeno, gera muitos sintomas. Se for um AVC grande, gera mais sintomas ainda. Alguns AVCs, eles, falando de mortalidade, né? Alguns AVCs, a pessoa não morre na hora por causa do AVC. Alguns sim, outros não. Algumas deixam sequelas, por exemplo, dificuldade de engolir, dificuldade de se cuidar, porque por causa de uma fraqueza, ela tem um autocuidado, sonolência, a pessoa tende a fazer broncoaspiração, portanto, ganhar infecções, ao ponto de um AVC grande, dá para entender isso aqui, hein? Um AVC grande, ele deixa a pessoa com mais morbidade, com mais sequelas, o que tende a gerar mais mortalidade também. Diferente de um AVC pequeno, que tende a gerar menos sequelas, menos mortalidade indiretamente. A conta que eu tinha te falado ontem era o seguinte, quanto mais cedo você trata um AVC, quanto mais precoce, aqui eu estou falando de minutos, horas, minutos, mais você consegue diminuir, você tende a conseguir diminuir as sequelas e diminuir a mortalidade também. Então, fizeram uma pesquisa que a cada 1 minuto, já é um estudo clínico antigo isso aqui, mas é um dado bem, bem ilustrativo. A cada 1 minuto de diferença que você consegue tratar bem um AVC, isso a longo prazo vai impactar em 1 dia de vida a mais. Né? Então, você perdeu... Ou seja, se você tiver um AVC e você perder 1 minuto, você perde também 1 dia de vida lá no futuro, né? Lá no futuro. É uma generalização, mas é um número impressionante. Sim, sim. Eu estou acompanhando aqui as perguntas e tem aqui uma questão que o pessoal falou aí e aí eu vou discordar um pouquinho. Algumas pessoas falando assim, não é a realidade dos serviços e etc. Tal. Gente, é a realidade dos serviços particulares e públicos, sim. Né? Para você atender bem um AVC isquêmico, você precisa chegar cedo no hospital, ter uma tomografia, e muitos hospitais têm uma tomografia, e ter um trombolítico, que é um remédio que está amplamente disponível, inclusive no SUS. Então, por isso, a gente fala que, obviamente, que em hospitais particulares você tem acessos a técnicas mais modernas, né? A colocar ali stent, a fazer um monte de coisa, enfim, em alguns casos específicos que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas é uma realidade dos hospitais públicos, sim, né? Os grandes hospitais, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, pelo menos, todos eles, apesar de todas as dificuldades, têm os seus protocolos de AVC. Por isso que o grande determinante, claro, o médico não pode ser negligente, ele tem que fazer os procedimentos adequados, mas o grande determinante é o tempo de chegada no hospital. Isso é que a gente vê acontecendo de errado. As pessoas chegam muito tarde no hospital, né? Então, essa é aí uma grande questão. Sobre isso, teoricamente, isso é tão verdade que você está falando, ou seja, que é possível, sim, tratar bem um AVC na maioria dos hospitais, né? Isso é tão verdade que às vezes não precisa nem de neurologista no primeiro momento. Né? E eu sou chamado porque às vezes tem alguns casos difíceis de saber o que fazer, de diagnosticar, ou então para tratar de maneira mais refinada. Mas assim, teoricamente, o clínico, o médico da emergência, alguém perguntou aí, o AVC tem que ser tratado o trombolítico, esse remédio precisa ser feito no CTI. Não. Inclusive ele é feito na emergência. O médico emergencista, quando o paciente chega, se ele identificar que o paciente não tem nenhuma contraindicação, ou seja, ele pode fazer aquele remédio, quanto antes fizer,
melhor. Eu já vi várias vezes, inclusive, sendo feito na tomografia, assim, né? Isso. O pessoal vai para a tomografia, não tem sangue, já começa a correr a medicação ali, não espera nem voltar para a emergência. Então, existem alguns protocolos nesse sentido. Algumas pessoas perguntando aqui, só para deixar bem claro, se existe algum exame específico para identificar AVC. E aí eu acho que vale a pena a gente reforçar essa ideia, assim, né? Todo o movimento que o indivíduo faz para proteção cardiovascular, atividade física, tratar bem a hipertensão, cessar tabagismo, controlar colesterol, comer pouco açúcar industrializado, tudo isso impacta, né, na chance de AVC. Ao passo que qualquer obstrução, plaquinha que você tem na carótida, diabetes, tabagismo, né, fatores de risco que a gente já citou aqui, aumentam a chance desse derrame acontecer. Uma pergunta que eu achei interessante. Só te interrompendo. Cada vez mais, um outro fator que tem ganhado importância como fator de risco para vencer, o sono. Uma boa qualidade de sono é uma coisa que previne, pode ajudar tanto em prevenção de Alzheimer quanto AVC. Então, a apneia do sono, por exemplo, que é uma doença mal diagnosticada, né, que pode ser a pessoa roncando ou até sem roncar. Às vezes, aquela pessoa que não tem um sono bem reparador, né, ela pode ter uma apneia do sono, e isso é um fator de risco para AVC prevenível também. Sim. Até porque essa é uma das principais causas de hipertensão, de fibrilação atrial, né, que é a apneia do sono, e aí, consequentemente, de AVC também. Cara, eu queria... a gente tem ali uns 10, 12 minutinhos, eu quero discutir aqui uma coisa com você que o pessoal quer saber aqui sobre AVC e Covid. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Sim. Mas eu queria... você trabalha, né, num hospital aqui no Rio de Janeiro, que talvez seja o maior hospital também em referência em Covid. O que você está vendo, Henrique? Assim, a gente sabe, né, que a Covid aumenta a chance de formação de coágulo. Geralmente são coágulos que podem ser tanto nas artérias quanto nas veias, mais comumente nas veias e mais comumente evoluindo com coágulo dentro do pulmão. Mas há vários relatos de casos de AVC em pacientes com Covid. O que você está vendo? Assim? Qual é a tua experiência mesmo? Então, o AVC, o Covid pode gerar AVC, tá? Tanto no paciente mais grave, que chega por Covid, como também, às vezes, o paciente chega no hospital com AVC evidente. Não tem Covid. Nessa época de pandemia, a gente vai lá e pesquisa Covid nele. De vez em quando, a gente acha um Covid assintomático, tá? Que pode ter relação com AVC, sem dúvida alguma. Então, assim, o Covid ele gera AVC isquêmico, AVC hemorrágico, tá? E ele gera várias outras alterações neurológicas, que são até mais frequentes do que o AVC. Então, é muito comum, por exemplo, acontecer uma confusão mental no paciente no hospital, um delírio, uma alteração, que é uma alteração mental transitória, seja com sonolência, seja com agitação, no paciente do Covid. Né? Os pacientes, às vezes, intubados, quando desentuba, ele fica muito agitado, às vezes até dificulta a extubação por isso. Então, e existem coisas menos frequentes também neurológicas associadas ao Covid, não vou ficar falando aqui, mas existem alterações, existe cefaleia, dor de cabeça, pelo Covid, né? Existe algumas alterações de dormência nos braços e nas pernas pelo Covid, por aí vai. Perfeito, perfeito. E esse é um dos motivos que eu falo assim, né, também, puxando aqui sardinha para uma coisa que eu defendo, que é a tal do tratamento precoce lá da Covid, pelo seguinte: cerca de 17% dos pacientes internados,
evoluem com algum tipo de trombose. O AVC é um desses tipos. Então, se a gente tiver medicações, né, que diminuem a internação, a gente tem efetivamente também diminuição dessas complicações e dos AVCs relacionados. Muita gente perguntando sobre AVC e a vacina. Eu vou falar isso, eu estudei isso para falar isso aqui nessa live, principalmente lá dessa vacina de Oxford. Eu vou ter algumas coisas interessantes para falar, vou encerrar falando isso, mas tem algumas pessoas falando aqui, a gente tem uma série de meninas, jovens aqui, perguntando se anticoncepcional tem relação com AVC. Pois é, não podemos deixar de falar isso. Frequentemente é uma informação que não é tão divulgada, mas é muito conhecida entre médicos. Né? Perguntaram tanto sobre o anticoncepcional quanto sobre enxaqueca. Enxaqueca é a doença neurológica benigna mais comum que existe. Né? Então, cerca de 15, algumas séries dizem até quase 20% das pessoas têm enxaqueca no mundo. Então, assim, quando a enxaqueca é do tipo com aura, né? Não vou entrar em detalhes, mas aura é um sintoma visual associado à dor de cabeça, um sintoma de alteração na sensibilidade, dormência associada à enxaqueca. Quando a enxaqueca é com aura, isso aumenta o risco de AVC. Então, tem que ter cuidado em uso de anticoncepcional, sim, pessoal. Converse, se você usa anticoncepcional, converse com o seu ginecologista. Olha só, né, eu tenho enxaqueca com aura. Será que isso aqui não é perigoso? Eu preciso conversar com um neurologista, ver se você tem outros fatores de risco. Por exemplo, histórias de tromboses na família, história de AVC em familiares jovens, porque é uma coisa que dá para prevenir também, dá para diminuir a chance de você ter um AVC. Não é incomum isso não, viu? Não é incomum, seja AVC propriamente dito, e também um outro tipo de AVC que a gente não mencionou tanto aqui, que é a trombose venosa no cérebro. Né? O AVC a gente fala da parte arterial, mas existe um outro problema de vasos, que é a trombose venosa, que também pode estar associada ao uso anticoncepcional. Beleza, e eu queria... A gente está aqui já... passou rápido pra caramba. Muito, muito, muito rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Cara, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Chamar aqui depois também o Farnetano, que vai com certeza querer fazer parte dessa turma. Ia ser uma bela de uma live, nós três. Mas eu queria te falar uma coisa aqui, cara. Eu estava estudando sobre a vacina, né? E efetivamente, assim, a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, né? A vacina que é a mesma tecnologia da Fiocruz, ela sim pode causar problemas de trombose. Isso já foi efetivamente descrito, principalmente em mulheres de 30 a 60 anos de idade. E dentre essas tromboses, o AVC. A incidência estimada, ela é baixa. Ela é de 1 para cada 100 mil. Tá? É baixa. Só que uma coisa é você aceitar uma incidência baixa numa doença como o ebola, por exemplo, que mata muito. Então, se você pegar a ebola, você vai morrer. Então, se você tiver uma vacina que pode causar em poucas pessoas trombose e AVC, vale a pena correr o risco. Agora, na Covid, sinceramente, se eu fosse mulher, principalmente entre 30 e 60 anos de idade, podendo tomar outra vacina, eu evitaria. A gente tem outras opções, né? Então, a gente realmente, efetivamente está vendo isso. Vocês vão pensar assim, mas a gente não pode escolher a vacina, porque tem que tomar a que tem no posto e tal. Mas fica aqui uma sugestão, né? Já que a gente vai começar a ver, sim, efeitos colaterais das vacinas, que precisa haver políticas que separam o joio do trigo. Então, a gente começou a ver tromboses, acidentes vasculares cerebrais em mulheres jovens, principalmente com a vacina da AstraZeneca. Essa vacina, então, ela deve ser reservada, pelo menos reservada,
para um outro grupo. Ah, você está dizendo então para não tomar a vacina? Não, eu não estou dizendo nada. Eu já deixei aqui a minha posição sobre vacinação muito clara várias vezes, em que eu apoio o que o meu paciente quiser fazer. Agora, se eu fosse gestor público, né, eu faria ao máximo para ter outras opções de vacina e criar protocolos, excluindo já desde então, mulheres jovens dessa vacina da AstraZeneca. Eu acho que tem que estratificar e eu acho que esse vai ser o caminho, sabe? Eu acho que esse vai ser o caminho. A gente vai efetivamente começar a ver mais os efeitos colaterais das vacinas, né? E aí a gente vai poder ter orientações melhores para dar para as pessoas. Agora, que isso é um problema reconhecido, evidente, que fez, inclusive, fez com que essa vacina fosse suspensa de alguns locais, isso é um problema e a gente não pode negar, tá? E aí, a explicação para isso, né, seria que quando você faz a vacina do vetor viral, que é a mesma vacina, por exemplo, da Johnson & Johnson, da AstraZeneca, ela, teoricamente, induziria também a produção anticorpo que vai lá e ataca a plaqueta. E aí a plaqueta fica com uma maior propensão a formar um coágulo, sabe? Muitas pessoas perguntam para mim, e se fazer aspirina antes de tomar a vacina? E se a gente fizer xarelto, anticoagulante, antes de fazer a vacina? A gente não pode recomendar isso, a gente não tem estudo para recomendar isso. Eu, sinceramente, acharia muito melhor que se tivesse uma segunda opção, no mínimo, né? Queria deixar isso claro, as pessoas perguntam muito isso para mim, então queria deixar claro aqui essa posição. Agora... Você viu que falou o João Marcos? O João Marcos, o neurologista, meu amigo, estou com AVC internado no meu CTI, 48 horas após a vacina da Oxford. Pois é. E isso é o que eu falo da tal da transparência. É isso que eu bato. Eu bato muito na questão das vacinas, não na vacina em si, mas na transparência. A gente precisa saber o que está acontecendo para poder tomar as atitudes corretas com os nossos pacientes. É simples assim, né? E respeitar as suas escolhas. Então, é isso que eu venho falando sempre. E aí, o Marcos dá um outro testemunho importante. Eu já vi também um caso de uma menina de 45 anos internada com AVC depois da mesma vacina. Henrique? Não é condenar as vacinas, mas assim, quanto mais vacina, mais a gente vai vendo efeitos adversos. Né? Sim. Provavelmente diversas vacinas. Assim como vários remédios, isso pode acontecer, mas é o que você falou, não, tem que ter transparência, a gente tem dosagem e conseguir estratificar. É isso aí, perfeito. Meu amigo Henrique Cal, um prazer inenarrável, uma honra, cara. Henrique Cal, aliás, pessoal, sigam o Henrique Cal. Henrique Cal é meu neurologista pessoal, então qualquer coisa que eu precise, eu corro para ele. É o neurologista que eu indico para os meus pacientes, é o neurologista do meu pai, é o neurologista da minha mãe, foi o neurologista da minha avó. Então é um prazer muito, muito grande aqui ter você comigo. E aqui abriu uma contagenzinha aqui de 1 minuto, eu deixo esse 1 minuto e 10 para você encerrar essa live maravilhosa. Satisfação, meu caro. Tá aqui tanto pela amizade quanto pelo prestígio que você está ganhando aí nessa tua atuação na internet, divulgação, esclarecimento científico aí, né? Então, assim, recado final que eu dou, 2 palavras. Muita coisa dá para prevenir o AVC. Se nem todo AVC mata, eu queria chamar o seguinte, salvar uma vida não é só salvar da morte, é salvar aquela biografia, salvar aquela família, né? Evitar que eles tenham uma sequela, né? É claro, né? Se teve uma sequela, vamos tratar, vamos acompanhar, né? Precisa de médico para isso. Mas muitos fatores de risco a gente pode prevenir e ficar atento, é o segundo recado. Ficar atento a toda alteração neurológica nova, chama o neurologista, liga para o seu médico. Combinado? Beijo, abraço, tamo junto. Obrigado. Abraço, pessoal. Maravilha. Tchau. Tchau. Até a próxima.